Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Novos Caminhos. E eu te convido a permanecer comigo para a gente conversar sobre o programa de parcerias para investimento nas rodovias brasileiras. O meu convidado é o Marco Aurélio Barcelos, presidente da Associação Brasileira das Empresas Concessionárias de Rodovias. Marcos Aurélio, quero muito te agradecer pela entrevista, viu? Muito bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao AgroMais, principalmente para a gente falar de rodovias, de infraestrutura, uma coisa tão importante para o agronegócio brasileiro. Sem dúvida, eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado. Esse é um tema muito caro para a ABCR, para a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, da qual eu faço parte, e para os brasileiros. Então, eu acho que é muito oportuno e alvissareira essa chance, essa janela que a gente tem de conversar sobre esse tema. Pois é, e aí para eu falar em PPI para este ano, um trecho de uma das rodovias mais importantes do Brasil, que é a BR-116, foi incluído no PPI justamente aquele trecho ali entre Rio e São Paulo, né? Um trecho extremamente importante, inclusive para o agronegócio brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa obra para o país. A rodovia Dutra é talvez o mais importante trecho rodoviário do Brasil. Nós temos a conexão entre São Paulo e Rio de Janeiro, então é um processo de concessão muito aguardado. Na realidade, a Dutra, a BR-116, que faz conexão a essas duas importantíssimas capitais do nosso país, ela já é concedida. O que acontece é que o contrato está para vencer, o contrato originário celebrado na década de 90 está para vencer, e é necessário que se renove a contratação de um novo concessionário, de um novo operador. Então, o governo federal revisitou os parâmetros desse contrato celebrado na década de 90, aplicou muitos incrementos, muitas melhorias regulatórias que já vêm sendo experimentadas em contratos mais recentes, e a ideia é que a licitação ela possa se iniciar ainda em 2020. Mas é, sem dúvida alguma, um projeto extremamente aguardado, em relação ao qual grandes atores do mercado têm se posicionado, têm se estruturado e vêm estudando para poder oferecer lances muito competitivos. Você falou aí em melhorias, eu queria que você falasse o que é que a gente pode esperar de melhorias na estrutura daquele trecho nesse novo processo licitatório. Bom, existe, como toda concessão, muitas pessoas entendem que o concessionário ele ingressa numa determinada rodovia, coloca praças de pedágio e começa a cobrar a tarifa dos usuários, A verdade é que as tarifas elas são uma contraparte, elas são, vamos dizer assim, um pagamento por intervenções que os concessionários, que os operadores, eles precisam fazer. Então nós temos aí previsões de intervenções no âmbito da Dutra que suplantam a casa dos 10 bilhões de reais. É um projeto de uma envergadura muito grande. Então não só duplicações, mas extensões de trechos. A gente fala também em obras de artes especiais, como viadutos, como trelos, como trechos de acesso. Então, uma série de obras, de intervenções físicas, de engenharia, que vêm previstas como obrigações daquele contratado. Então, a ideia não é só que um operador ele ingresse naquele empreendimento e continue cobrando tarifas de pedágio sem trazer para os usuários qualquer tipo de melhoria. Como eu disse, nós temos aí mais de 10 bilhões de reais estimados para que novos investimentos, novas melhorias físicas, perceptíveis para os usuários, possam ser sentidas e isso constará das obrigações contratuais. Você estava falando aí de obrigações contratuais, das intervenções e das melhorias, não é? Isso se reflete, inclusive, numa pesquisa desenvolvida pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, que tem um mapeamento rodoviário impecável nesse país e que mostra que das 25 melhores rodovias brasileiras, 24 estão sob concessão da iniciativa privada, é isso? Exato, porque veja, não só as intervenções de engenharia, então, quem trafega hoje por rodovias concedidas consegue perceber a melhoria imediata, a condição do pavimento, a condição dos próprios trechos de acesso, você tem pistas duplicadas, redução de acidentes, mas veja, para além dessas intervenções sob a ótica da engenharia e sob a ótica da melhoria do conforto e da segurança do usuário, os trechos concedidos, eles também pressupõem o oferecimento de serviços para aqueles que transitam nas vias.
Então, se você tem o seu carro estragado, se você tem alguma pane, se você é envolvido num acidente, né, você é atendido pela equipe da concessionária, que tem inclusive metas, que tem inclusive prazos definidos contratualmente para poder realizar esses atendimentos. Onde é que eu quero chegar com isso? Que quando a gente fala que as melhores rodovias elas são hoje concedidas, é porque elas oferecem um pacote de benefícios para quem trafega nas estradas, não só sob o ponto de vista de engenharia, mas sob o ponto de vista de serviço. E aqui até acho que vale uma reflexão. Né? Muitas pessoas têm uma posição refratária, contrária ao pagamento de pedágio. É um absurdo que a gente pague pedágio, porque nós já hoje pagamos um imposto, enfim, nós já temos uma carga tributária muito grande. Mas o fato é que nas rodovias, em relação às quais, né, a sua manutenção, os investimentos demandados, são carregadas pelos nossos impostos, o que a gente percebe é um abandono, é uma insatisfação dos usuários, é um padrão de segurança e de serviços muito aquém do que é necessário. Eu, particularmente, enxergo os pedágios nas rodovias concedidas hoje como um investimento. É um investimento que você faz para ter uma outra experiência ao trafegar por uma rodovia no país. E quem trafega, por exemplo, em São Paulo, consegue perceber isso de forma muito nítida. Você tem alguns trechos com a velocidade diretriz de 110, 120 km por hora, com 4, 5 pistas, e isso tudo permite que o usuário chegue com segurança, que ele chegue mais rápido, com que a carga chegue de forma mais rápida e mais barata, com que o transportador tenha a possibilidade de não se envolver em acidentes, tenha menos condições de se sentir estressado ao realizar o trabalho do transporte das cargas. Então, é uma vantagem que advém desse modelo de negócio, que é o modelo em que a gestão daquela rodovia deixa de ser uma gestão estatal e passa a ser a gestão de um empreendedor privado. E é justo que ele se remunere por meio de tarifa. A gente pode perceber, portanto, que as tarifas elas representam um pagamento por um serviço que é efetivamente disponibilizado. E ao contrário do que se dá nas rodovias não concedidas, e que, portanto, não há o pagamento de pedágio, é um custo incremental, é um custo adicional que é sofrido por aqueles usuários que trafegam nessas rodovias, que vão desde consumo de combustível, que vão desde manutenção do veículo e até mesmo os gastos mais contundentes. Imagine se você se envolve num acidente, se você passa por um buraco, o que isso representa em termos de gasto, de custo não previsto para aquela sua viagem. Portanto, nada mais razoável que nós tenhamos hoje no rol, no ranking de rodovias, as rodovias concedidas como aquelas que figuram entre as melhores do país. É um modelo que tem dado certo. É claro que o ideal seria que todas as rodovias brasileiras tivessem o grau de excelência, de qualidade e de segurança que as rodovias que estão sob concessão da iniciativa privada, né? Mas existe também uma outra diferença, que a gente até esbarrou um pouquinho nesse assunto aqui, mas a gente pode falar com mais profundidade sobre ele, que é o fato de a quem recorrer em caso de um acidente, por exemplo. Numa rodovia concedida, se acontecer qualquer coisa, a pessoa que vai poder te socorrer está logo ali, não é? Ou vai te monitorar por câmera, ou você aciona por telefone o socorro imediato. No caso do Estado brasileiro, isso não acontece, né? Exato, infelizmente não. Por quê? De um lado, porque os empreendimentos que são geridos ainda pelo poder público, eles têm um problema de eficiência nato. Eu passei a minha vida inteira no setor público, né? Minha última posição no setor público foi a de secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, e o Departamento de Estradas e Rodagens, posso dar aqui como testemunho próprio, não tinha um veículo de atendimento mecânico ou um veículo de atendimento de saúde disponibilizado nas rodovias sob a gestão do Estado. Então você tem um problema de eficiência e não há aqui nenhum demérito em relação à atividade estatal, mas isso decorre das amarras naturais do próprio regime jurídico e agregado a esse aspecto, né, da ineficiência, né, que faz parte do próprio desenho, da arquitetura institucional que nós temos, é quase inevitável, inescapável que seja assim. De outro lado, nós ainda temos um problema que é mais drástico, e que talvez seja de mais difícil endereçamento na atualidade, que diz respeito ao problema fiscal. Então não tem recursos hoje, nem para investir, ou seja, para ampliar a infraestrutura rodoviária,
nem para manter a infraestrutura rodoviária. A minha experiência no estado de Minas também já nos indicava que começavam a falhar recursos para viabilizar operações simples, como de tapa-buraco, como de recapeamento. E mais ainda, não tem recursos para disponibilização desse serviço. Então, o modelo estatal, por uma série de razões, uma tempestade perfeita, ou melhor dizendo, uma tempestade imperfeita, modelo de gestão estatal é um modelo que não consegue atender aos anseios da população, aos anseios dos usuários de serviços públicos. E vejam, isso tanto é verdade que não é uma realidade, não é uma condição exclusiva do mundo das rodovias. Quando a gente fala de saneamento, quando a gente fala, ainda hoje, do serviço de atendimento hospitalar, a gente percebe esse déficit, a gente percebe essa insatisfação latente em relação aos usuários de todos esses empreendimentos e serviços. Ao passo que, para usar exemplos emblemáticos, que sempre são narrados aí nos almanacs, nos livros, nas conversas, quando a gente se vale, quando a gente se refere a serviços que no passado já vinham sendo prestados pelo poder público, como telefonia, que é o grande destaque, hoje nós temos um mercado extremamente competitivo, nós temos um mercado bastante abrangente que atende hoje regiões que há 10, a 15, a 20 anos atrás era inimaginável que se concebesse que elas pudessem ser atendidas por esse tipo de serviço. De maneira que o fenômeno das concessões, que ainda é mal interpretado como privatização, como o poder público abrindo mão dos seus ativos, não é isso. O modelo das concessões, que é um modelo de contratação da gestão, ele veio para ficar, ele consegue nos mostrar, ao longo de uma série histórica, benefícios extremamente importantes e eles, mais ainda, são condizentes com uma percepção de justiça. Por quê? Paga quem usa. E quem usa, paga. E quem paga e usa, consegue receber, de fato, o benefício, consegue receber a utilidade proveniente daquele serviço. Nós tivemos, aqui no Brasil, uma primeira onda de concessão de rodovias que aconteceu na década de 90. Depois nós tivemos mais alguns projetos sendo lançados no âmbito do governo federal, no âmbito do próprio governo do Estado de São Paulo, que é importante mencionar. O governo do Estado de São Paulo tem o mais importante programa de concessões no âmbito subnacional, no âmbito estadual do país. Nós tivemos uma segunda onda em meados, no final dos anos 2000, e mais recentemente uma terceira onda ali para 2015, 2016 e 2017. Muita coisa se aprendeu ao longo de todo esse tempo. Houve acertos, houve erros, e o que a gente pode afirmar com toda a convicção é de que em 2021, em 2020, 2021, a gente tem um modelo de contratação muito diferenciado e que já carrega consigo essas alterações provenientes das lições aprendidas. E me permita aqui fazer essa última constatação. Quando a gente olha para a carteira do Programa de Parcerias de Investimentos, do PPI, curiosamente eu já integrei a equipe do PPI logo no lançamento do programa em 2016, a gente observa que hoje os investimentos em infraestrutura que são concentrados pelo governo federal, eles focam nos distintos modais. Aeroportos, nós temos mais uma rodada sendo colocada na rua agora, ele foca no modal aquaviário, nós temos hoje um programa também bastante robusto e com muitos resultados de portos, e ferroviário e rodoviário. Muita coisa se fez nesse primeiro ano de governo Bolsonaro, nos últimos anos, em relação a portos, em relação a aeroportos, em relação a ferrovias. E nós vimos agora, nós podemos avaliar na carteira de projetos do PPI que há uma concentração, uma dedicação de energia muito grande sobre o setor de rodovias, de maneira que eu me permito aqui afirmar que o ano de 2021, o ano de 2022, sobretudo o ano de 2021, será o ano das rodovias, em que importantes projetos, a Dutra talvez seja o caso mais marcante, virão à rua, oportunidades de negócio se criarão para esse mercado, para o setor de concessão de rodovias, com players, com atores de diversas estruturas, inclusive internacionais, e tudo isso vai desaguar numa melhoria sem precedentes da malha rodoviária no Brasil. Pelo menos é como a BCR enxerga as projeções para os próximos anos relativamente a esse setor. A gente torce muito por isso porque, repito aqui, é um setor fundamental para o agro. E aí eu queria ver com você, a gente falando aqui da quantidade, da qualidade das rodovias que estão sob concessão
da iniciativa privada, e você dizendo da sua experiência em Minas Gerais, o estado que tem a maior malha viária do país, e também uma das mais problemáticas, porque nem tudo ali que poderia já ter sido concedido ainda foi, né? Onde é que é mais carente desse tipo de investimento no Brasil? Onde é que está a maior janela de oportunidade para o investidor e a maior carência para a população e para quem precisa usar a rodovia para o transporte de mercadorias, para o transporte de produção? Bom, o agro hoje eu diria que é um dos grandes impulsionadores dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Diga-se de passagem, também consta do próprio PPI a BR-163 Pará, né? Então, a BR que hoje é utilizada, né? A rodovia que hoje é utilizada para fazer o escoamento por terra, né? Por pneus, por rodas, até, né, a calha norte do país, ela vai ser submetida à concessão, e a ideia é que você não tenha anualmente aqueles problemas, né, em virtude do regime de chuvas, de depauperamento da rodovia, mas que ela consiga se preservar, consiga ser mantida constantemente por um operador privado. Mas eu dizia que o agronegócio é um dos grandes propulsores da agenda de investimentos em infraestrutura hoje no Brasil. Então nós precisamos, de um lado, viabilizar a ampliação, né, das fronteiras do agronegócio, né, nas regiões do país. O Centro-Oeste ainda capitaneia muito, né, da ampliação dessas fronteiras. As Minas Gerais, selecionado pelo Estado, o nosso Estado, mas Minas Gerais também tem fronteiras agrícolas que ainda precisam ser desbravadas, e isso vai advir com investimento em infraestrutura. E mais ainda, nós precisamos reduzir o custo do Brasil, não só para a produção agrícola, para a produção de commodities naturais, mas para o transporte, para o fluxo da carga geral, para a carga, né, que faz a roda da economia brasileira geral. E dizia eu, né, há um consenso hoje de que o investimento em infraestrutura, e sobretudo no modal rodoviário, é uma das saídas para a redução desse custo do país. Mas você nos perguntava, né, mas enfim, né, onde há oportunidades, onde ainda há desafios? A gente observa que o modelo de concessões, né, aquele baseado exclusivamente na tarifa cobrada do usuário, ele é muito vocacionado para trechos superavitários. O que nós dizemos? Para trechos em que há uma movimentação de veículos que sustente os investimentos e os custos com a operação e manutenção daquela rodovia. Isso ocorre com trechos que ligam regiões comerciais e regiões do agro. Isso ocorre com trechos que ligam grandes centros urbanos, regiões metropolitanas ou regiões de conexão de capital, ou regiões turísticas, como nós temos no próprio estado de São Paulo, acesso ao litoral. E há determinados trechos que não têm uma movimentação de veículos suficiente para absorver o modelo de concessões. O que significa isso? Que esses modelos acabam que naturalmente restando para a gestão pública. Embora, importante chamar a atenção para isso, embora hoje nós já vimos as autoridades públicas, o próprio governo federal e algumas iniciativas estaduais, nós já vimos algumas autoridades públicas estudando saída para o destino desses trechos menos atrativos sob o ponto de vista comercial, em virtude da baixa trafegabilidade, aliás, do baixo tráfego de veículos. A que eu me refiro? Quais soluções seriam essas? De um lado, há a previsão hoje, né, já houve essa iniciativa no passado, e a gente percebe que essa é uma ideia que vem ganhando forças no governo, sobretudo no governo federal, de se pensar no que nós chamaríamos de concessões de manutenção, que são concessões que não envolvem tantos investimentos e que permitem, em virtude disso, pedágios bem mais módicos, né? Então, com a baixa circulação de veículos e com pedágios baratos, porque o que se está falando é apenas da conservação, não se fala em investimento, em ampliação dos trechos, você conseguiria pelo menos garantir o acesso a recursos constantes para a manutenção daquelas rodovias. E uma outra alternativa que vem sendo pensada, e nós pensávamos isso no estado de Minas Gerais, na época em que eu ainda era o secretário de infraestrutura, era do modelo de concessão que estaria baseado não no critério de licitação de menor preço, mas no critério de licitação de maior outorga, que ainda é um método muito mal compreendido pela sociedade.
As pessoas acham que não. Sempre que uma licitação de concessão de rodovia ocorresse, que o critério a ser utilizado para a seleção daquele empreendedor fosse da menor tarifa. Ganha quem oferece a menor tarifa. O que alguns estados têm feito hoje, o governo federal também tem pensado nisso, inclusive na própria Dutra, bom, e se eu até pudesse adotar, até determinado patamar, o critério menor tarifa? E abaixo de um determinado patamar eu mudo o critério para que seja de maior outorga, ou ainda, que é o que se pensava no estado de Minas Gerais. A tarifa é fixa e ganha a licitação que é oferecer maior outorga. O que acontece com esse dinheiro que é extraído com a concessão, né? Com essa outorga que é paga pelo empreendedor? Ela é utilizada para irrigar esses contratos que não seriam suscetíveis à concessão em virtude do baixo tráfego e de outras condições econômicas que as tornam deficitárias. Minas Gerais, me permite aqui novamente citar o exemplo de Minas Gerais, porque é um exemplo interessante, um exemplo curioso. Existe, inclusive, por lei, um fundo de transporte, Fundo Estadual de Transporte, que amealharia, que concentraria esses recursos provenientes das outorgas e depois faria a distribuição desses recursos para investimento para manutenção das malhas deficitárias. De maneira que a tarifa, né, arrecadada em uma determinada rodovia, ela tem um efeito sistêmico, um efeito de manutenção do equilíbrio do investimento em toda a malha rodoviária existente. De maneira que, para concluir o raciocínio, embora, num primeiro momento, a concessão de rodovias ela seja muito mais vocacionada para aqueles trechos superavitários de grande movimentação, ainda assim existe a possibilidade de esse mesmo sistema ser empregado para aqueles trechos de menor movimentação, e algumas das alternativas elas vão desde a concessão de manutenção, é o apelido que se dá para essas concessões bem mais simples, mas que ainda assim garantem pelo menos a qualidade do trecho, e de outro lado a possibilidade de vamos dizer, de um efeito sistêmico das tarifas amealhadas naqueles trechos de maior movimentação que possam alimentar, que possam irrigar trechos deficitários. Uma outra coisa que eu queria discutir contigo é que tem um estudo que vocês aí da Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias fez e que mostra que a iniciativa privada está muito mais preparada para fazer investimento em rodovia do que o próprio Estado brasileiro, né? O que falta para esse investimento aumentar? Falta um ambiente de negócio mais seguro, falta o governo fazer mais concessões, não é? Faltam mais garantias para ambos os lados? Falta um pouco de tudo, mas se eu tivesse que dar um tiro só, se a resposta envolvesse apenas um elemento, eu diria que o que faltam são projetos, né? Projetos de boa qualidade. Quanto mais projetos de boa qualidade existirem, forem colocados para a rua, como a gente costuma dizer aqui, né, no jargão, mais a iniciativa privada vai responder. Nós temos hoje, nacional e internacionalmente, muita condição de aplicação de recursos em projetos de boa qualidade. Então, o desafio, ele perpassa pela capacidade do poder público ter uma fábrica de projetos, desenvolver e estruturar esses projetos com muita qualidade, necessário um conjunto muito grande de informações, necessário que o investidor ele compreenda, ele entenda a característica, né, o negócio no qual ele vai entrar. E uma vez que esses projetos sejam estruturados, eles sejam levados a leilão, eu não tenho a menor dúvida, haverá resposta. Porque, ao contrário do poder público, que tem uma estagnação de recursos, nós vivemos hoje mundialmente uma liquidez muito grande de capital. Existe capital voando e que precisa encontrar o seu destino, que precisa encontrar o seu pouso. Evidentemente, né, não só com boas condições comerciais, e isso é o óbvio, é o natural, né, muitas pessoas dizem, as taxas de retorno que se pagam nas concessões, elas são muito caras. Isso não corresponde à realidade. O que nós temos hoje é um estudo, né, são estudos sistêmicos, esses estudos hoje são liderados pelo Ministério da Economia, que define o que é o custo de oportunidade de se investir em determinados setores concedidos, setores regulados, vis-à-vis outras oportunidades de investimento com risco menor. Então, a taxa hoje ela é regulada e ela tenta traduzir o que seria, de fato, o custo de oportunidade, se aplicar R$1 numa rodovia, com todos os riscos inerentes, ou R$1 no título da dívida pública ou americano, ou brasileiro, ou de outro país europeu. E mais ainda, para além, né, de nós termos contratos comercialmente estruturados, sem dúvida alguma, o ambiente de segurança jurídica ele é muito importante, e às vezes o que nós observamos são algumas escorregadas aqui no Brasil. Muitos de vocês acompanharam
o recente caso da linha amarela no município do Rio de Janeiro, em que o prefeito pegou uma escavadeira para derrubar uma praça de pedágio. Esse é um assunto que vem sendo discutido judicialmente e a nossa interpretação, aliás, a interpretação dos maiores juristas do Brasil, né, dos entendedores, é de que aquela medida, a medida da encampação da linha amarela, ela é completamente contrária ao que predica, o que prevê a legislação. Então, às vezes, nós ainda temos algumas escorregadas em termos de segurança jurídica, mas melhorando o nosso ambiente de negócio, melhorando a qualidade dos projetos e colocando projetos na rua, tenha certeza, a iniciativa privada, ela comparece, ela consegue trazer a resposta necessária. Rapidamente finalizando aqui para a gente, mas eu quero deixar um convite para você voltar, porque tem muita coisa sobre esse assunto que eu gostaria muito de discutir contigo. Mas rapidamente aqui, você falou que faltam bons projetos para a concessão. Para que esses projetos aconteçam, o que é que falta? Vontade política? Não, a vontade política ela há, e talvez ela exista como nunca existiu. Nós temos um Ministério de Infraestrutura hoje absolutamente dedicado à pauta da infraestrutura. E a gente precisa aplaudir essa iniciativa e esse engajamento das autoridades federais hoje, das autoridades de praticamente todos os estados do Brasil, em viabilizar uma pauta de investimentos em infraestrutura por meio da iniciativa privada, por meio do modelo da concessão. O que a gente precisa hoje é de um aprimoramento no nosso arcabouço legal. A legislação que permite que os poderes públicos contratem consultores, implementem, façam os estudos de estruturação dos projetos, ainda é muito engessado. Então, às vezes, nós demoramos 2 anos só para contratar o consultor, o grupo de consultores, esses projetos são muito complexos, precisa de uma envergadura técnica muito grande, que vão começar a estudar esses estudos. Então, você tem 1 ano e 2 anos gastos com a licitação dos consultores, depois eles gastam mais 2 anos com a estruturação dos projetos, e aí os 4 anos, né, da gestão daquele governo empenhado com a política de investimentos em concessão vai embora. Então, o que nós precisamos hoje é de melhorar os mecanismos de estruturação, de modelagem dos projetos, e isso passa por uma alteração da nossa legislação. Marco Aurélio Barcelos, quero muito te agradecer pela entrevista. Como disse, quero muito que você retorne aqui para a gente continuar discutindo esse assunto, tá? Volte, inclusive, o quanto antes para a gente fazer isso, tá? Volto com todo prazer, agradeço mais uma vez pelo convite e acho que o tema das rodovias ele é extremamente importante. Tem muita coisa para a gente falar sobre política de segurança, política de tecnologia, e acho que, sobretudo, para o setor do agronegócio, que vem carregando os índices do PIB, né, e que são os nossos grandes clientes. Né? A gente tem muito a conversar e, evidentemente, todo o setor de concessão de rodovias e a Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias do Brasil estão de portas abertas para entabular um diálogo sempre muito saudável e muito construtivo com todos. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado a você pela entrevista. E a você, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui, mas te convido a permanecer conosco aqui no AgroMais com muita agroinformação de qualidade. E nos acompanhe também pelas redes sociais pelo @AgroMaisTV.